Olá, meninas. Para tirar algumas dúvidas, né, que estão surgindo sobre a BNCC do primeiro ano, eu preparei assim basicamente um plano de aula para vocês. O negócio é o seguinte: é preciso que vocês entendam que, assim como na educação infantil existem os campos de experiências, também no ensino fundamental existem os componentes curriculares, que correspondem a 5 áreas, né, de conhecimento. Nos anos iniciais e anos finais, que são. Os anos iniciais correspondem ao primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Porém, primeiro e segundo ano é que exige que até o segundo ano as crianças precisam ser alfabetizadas. E são os anos iniciais. Terceiro, quarto e quinto são os anos finais. E dos anos finais do ensino fundamental corresponde ao nono ano, certo? E nas áreas de conhecimento tem linguagens. Dentro de linguagens, vocês vão trabalhar língua portuguesa, arte, educação física e tem língua inglesa, não é? Aí, no caso, depende de cada escola, depende de cada município. Eu não sei como está funcionando, se todos já têm um professor de língua inglesa para isso. Educação física também. Depois tem o campo na área de conhecimento matemática, que é, né, matemática, ciências da natureza, que corresponde a ciências, né, aquilo que vocês trabalhavam, ciência antigamente, hoje é ciência da natureza. E tem ciências humanas, que inclui geografia e história. E ensino religioso, que é ensino religioso mesmo, certo? Porém, continua como antes, nada disso. Tem muitos professores que gostam de trabalhar com um caderno separado, um caderno para cada matéria. Isso, hoje em dia, isso não há necessidade. Por quê? Porque você trabalha com as crianças de forma interdisciplinar. Se você trabalha português, por exemplo, a língua portuguesa, se você trabalha matemática, você pode partir de um texto que está incluído dentro de língua portuguesa, você pode desenvolver algumas atividades que estão inseridos lá dentro da língua portuguesa e voltar para entrar dentro da área de matemática, tá? Então, você não precisa realmente, a não ser que você queira, né? Mas hoje em dia você não precisa separar caderno para isso. Eu, particular, especificamente, eu tinha um caderno para dever de casa, um caderno para aula das crianças, um caderno de colagem, porque eu acho interessante que as crianças levem alguns textos que eu levava para a sala de aula, que eu lia com elas na sala de aula, nos cartazes que eu levava, e alguns grupos de palavras que são palavras que elas precisam identificar, ou mesmo para auxiliá-las nas atividades de dever de casa, certo? Então, geralmente, elas tinham 3 cadernos. Ensino religioso também trabalhava mais com textos, e dentro desses textos já incluía a língua portuguesa, história, tudo dentro de um contexto onde você pode utilizar todas as disciplinas. E tem professor que está pedindo plano de aula para primeiro ano ou segundo ano, dentro dessa temática, de acordo com a BNCC. Tudo bem. Eu vou organizar, eu estou organizando um plano de aula para disponibilizar para vocês lá no WhatsApp. No entanto, eu tenho uma sugestão para vocês agora. Você vai fazer um plano de aula dentro daquela metodologia de como se você faz, né, elabora um plano de aula normalmente. A sugestão que eu tenho para vocês é a mesma que eu dei para a educação infantil, né? Lá na BNCC tem aqueles códigos, 8 dígitos, que você vai basear dentro daqueles 8 dígitos. Por exemplo, eu vou até anotar aqui para você não lembrar que dentro daqueles 8 dígitos vem, primeiro, educação
ensino fundamental, né? Que são dividido em grupo de dois em dois dígitos, né? Ensino fundamental, depois vem o ano que você está trabalhando, né? São dois números, né? Que vem falando o ano que você está trabalhando e o ano que se refere à habilidade que você vai trabalhar. Então, vamos supor que seja 15, tá? Tá aqui, o outro dígito, primeiro ano e a habilidade 5, né? Um exemplo que você vai olhar lá na BNCC. E depois vem a letra, que é língua portuguesa, LP, e por fim vem o número, que é a posição, tá? Então, lá vai estar assim, ó. Lá na BNCC está assim. Então, o que eles vêm dizer? Aqui, ó, ensino fundamental, primeiro ano, a habilidade que você vai trabalhar, que é a habilidade 5, língua portuguesa, e, ó, 01, que é a sequência das habilidades que você vai trabalhar, que estão lá na BNCC. Então, você vai, a partir daí, você vai focar nessa habilidade que você vai trabalhar, certo? Aí, o que acontece? Eu vou, esse aqui é um exemplo que eu estou dando para você, mas vamos supor que você leve para a sala de aula aquela parlenda da galinha, a galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, que é uma parlenda que as crianças, né, todas as crianças conhecem, elas já provavelmente já conhecem da educação infantil, e é interessante que você leve para a sala parlenda que eles, né, tenham familiaridade, porque eles ainda não sabem, eles ainda não foram alfabetizados. Então, o que você vai trabalhar? Como que você vai fazer? Você vai olhar lá a habilidade que você quer trabalhar. Lá na BNCC tem uma habilidade que fala reconhecer que todos os textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo. E você vai olhar aonde está essa habilidade, tá? E você vai pegar. Por que tem esses dígitos? Porque a partir do momento que você familiarize com essas habilidades, você não vai precisar de escrever todos os dias todas essas habilidades. Você simplesmente escreve os 8 dígitos, mas por enquanto isso para a gente está sendo tudo novo, é preciso e é bom que a gente escreva as habilidades para que a gente não esqueça. E é até bom que, além de não esquecer, quando você for fazer um concurso, se você não prestou um concurso ainda, né? E você vai estar totalmente ciente do que você está trabalhando e o que você está propondo, o que você está respondendo até mesmo em determinadas questões no seu concurso. Veja bem, você vai trabalhar essa habilidade. Você leva essa parlenda e lê lá. Eu sugiro que você leve um cartaz. Por quê? O cartaz vai ficar vários dias na sala de aula, umas 2 semanas na sala de aula, ou até mais, dependendo do interesse das crianças. Você vai colocar esse cartaz e vai ler para as crianças da esquerda, orientando com uma régua, você vai lendo para as crianças da esquerda, para a direita, de cima para baixo, e fazendo uma leitura oral com elas, depois fazer uma leitura coletiva, incentivando as crianças a lerem novamente e com bastante ênfase e tal. Depois que você faz essa leitura com as crianças, você vai pedir às crianças para elas fazerem essa leitura individualmente. Quem gostaria de ler para ti? Né? Quem gostaria de ler para a professora ou para a profa? Cada uma tem o seu jeito de se identificar com seus alunos. Aí você pede, as crianças vão querer ler. E elas vão ler, não porque elas sabem ler, mas é porque elas têm o texto memorizado. E elas vão ler apontando também. Você pode chamar até no quadro ou até o cartaz. Ou então você pode também distribuir para as crianças o texto em uma folha
e pedir para cada uma fazer a sua leitura. Mas o que você vai observar? Se elas estão lendo, estão passando o dedinho, você vai pedir para elas conduzirem com os dedinhos, elas estão passando o dedinho de cima para baixo e da esquerda para a direita, que é a forma que a gente que todos nós lemos, certo? Então, esse é o foco de uma das habilidades. A outra habilidade que você pode trabalhar é quando elas vão ler, saber se elas estão lendo, por exemplo, galinha, né? Essa palavra é uma palavra que vai chamar mais atenção. Se elas estão vendo galinha, se alguma delas estão achando a galinha, ou então o ovo, né? São palavras do cotidiano delas. E se elas já vivenciaram esse texto lá no Educação Infantil, elas vão identificar ali a palavra ovo, não é? Os números. Então, é interessante você pedir para circular o que é número, o que é letra, para elas circularem os números, somente os números, né? Então, isso aí já entra numa outra habilidade que você pode colocar no seu plano também. E quando eu vou fazer o plano, vou mandar para vocês, eu vou colocar juntas as habilidades. E, além disso, você vai trabalhar matemática, tá? Entra numa outra área de conhecimento que é matemática. Se você entra numa outra área de conhecimento, porque você vai perguntar o que é número e circular o número, é porque você está entrando nessa outra área de conhecimento que é a matemática. Quando você também pode utilizar não só a identificação, como também uma outra habilidade que é realizar pesquisa envolvendo até duas variáveis de seu interesse e universo de até 30 elementos e organizar dados por meio de representações pessoais. O que vem a ser isso? Você não está trabalhando ali com ovos, né? A galinha do vizinho, né? Aí esse texto que você está trabalhando está falando de ovos. Você pode perguntar para as crianças quem gosta de ovo. Tem criança que não gosta, né? Quem gosta de ovo frito? Quem gosta de ovo cozido? Quem gosta mais de ovo? Quem gosta de ovo frito durinho, molinho? Cada um vai falar do jeito que gosta de ovo. Tem gente que não gosta. É o momento de você trabalhar com as crianças análise de dados. Como que você vai fazer? Você pode colocar no exemplo, você vai pegar, colocar para as crianças, né? Você pode fazer isso aqui, ó. As crianças, a relação de crianças que você tem, a quantidade, você tem 10, 12, 15, 30 crianças, aí você pode colocar ovo estrelado, ovo cozido ou ovo mole, né? Então, e tem criança que não gosta de ovo, então põe lá, não gosta. Aí, por exemplo, quantas crianças gostam de ovo estrelado? Aí você coloca. Quantas gostam de ovo mole? Quantas gostam de ovo duro? Quantas gostam de ovo cozido? E depois você pede a elas para fazerem um colorido de acordo com a tabela, a quantidade de crianças e ver qual é a maior quantidade de crianças que gosta de que tipo de ovo. Aí suponhamos que o ovo que esteja frito e durinho tenha mais crianças que gostem deles. Então elas vão poder analisar, olha, aqui na nossa sala 12 crianças gostam de ovo frito e durinho. 3 crianças gostam de ovo mole, frito e mole. Duas crianças não gostam de ovo. Então, isso aí é uma forma delas analisarem isso através de um gráfico, tá? É matemática, porque você vai trabalhar com uma das habilidades da matemática, da área de matemática. Tudo isso eu vou colocar num plano de aula para vocês. E vocês vão ter condição de desenvolver na sala de aula e vai facilitar o trabalho de vocês. Estou apenas dando uma dica, tá? E quem tiver interessado nesse plano de aula, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, no número que eu vou deixar aí, que eu já deixei nos outros vídeos, e eu vou ter o maior prazer de enviar para vocês, ok? Um beijo no seu coração e se você gostou, compartilhe com os outros suas colegas e inscreva-se no meu canal
e eu vou estar sempre à sua disposição. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.